Então, se você está assistindo esse vídeo é porque você adquiriu a nossa planilha de precificação, voltado principalmente para o ramo da fotografia, mas essa planilha serve para qualquer outro tipo de empresa que presta serviço de uma forma bem mais simplificada. Então, vou apresentar para você a planilha e como você vai alimentar ela na prática para você usar em favor do seu negócio. Então, bora lá. Estou aqui com a planilha. Você vai perceber que a planilha ela tem algumas abas, então a primeira é de despesa fixa, depois vem a depreciação, os gastos variáveis, as horas trabalhadas, o catálogo de serviços e a calculadora de precificação, tá? Então você vai seguir essa sequência para você preencher sua planilha. Na despesa fixa, o que você vai considerar? Você vai considerar aquele gasto para manter a estrutura do seu negócio. Então, se você tem um CNPJ, você tem uma estrutura física que paga água, energia, aluguel, internet, você vai colocar os gastos da sua empresa aqui. Agora, se você trabalha como autônomo, aqui você vai colocar os gastos que você tem com a sua vida pessoal, porque você é o negócio. Então, suponha que você é um autônomo e que você deseja se pagar todos os meses, você é um negócio, você deseja se pagar R$ 3.000 por mês. Esses R$ 3.000 é para você usar nos seus gastos pessoais. Água da casa, energia da casa, internet da casa, porque você ainda não tem uma empresa, uma estrutura física do seu negócio. Mas você tem uma vida pessoal que você precisa manter um padrão de vida, certo? Então, você vai colocar aqui o valor que você quer ter de renda pessoal mensal fixa para você. Tá? Aqui você vai colocar, por exemplo, você paga a guia do MEI, você tem um CNPJ MEI, então você vai colocar a sua mensalidade do MEI. Ah, você paga manutenção de equipamentos, então você vai colocar o gasto mensal que você tem com as suas manutenções de equipamento para você prestar o seu serviço. Aqui é o gasto fixo, tá? Que somado deu o valor de R$ 3.000, R$ 171. Certo? R$ 3.171. O próximo passo, depois que você preencheu essa parte da planilha, agora você vai preencher a aba de depreciação. Você, por exemplo, como fotógrafo, você vai perceber que você tem que ter equipamentos para prestar o serviço, certo? E nesse equipamento você tem uma depreciação. O que é a depreciação? Nada mais é do que a desvalorização do uso do seu equipamento durante o decorrer do tempo. Então, por exemplo, suponha que você tem uma câmera e você adquiriu essa câmera por R$ 5.000. E essa câmera ela tem uma vida útil em média de 60 meses. Ou seja, a cada mês ela deprecia, ela desvaloriza o valor de R$ 83,33. E isso vai ser acrescentado na sua precificação quando você for passar a proposta comercial para o seu cliente. E assim você vai colocar todos os equipamentos que você utiliza para prestar o seu serviço. Aqui eu já deixei algum como modelo, como a lente da câmera, computador. Então você pode colocar aqui, por exemplo, flash, tripé e por aí vai. Que são os equipamentos que você os equipamentos que você usa para prestar esse serviço no seu negócio, na prestação de serviço que você vai executar. Depois você vai preencher a aba de gastos variáveis. E esses gastos são os gastos que vão estar atrelados ao serviço que você vai prestar. Então aqui você já pode fazer uma lista completa dos possíveis gastos variáveis que você vai ter nas prestações de serviço que você for fazer. Exemplo, aqui eu coloquei o custo variável com combustível. Então, dependendo do serviço que você vai prestar, você precisa se deslocar até um lugar, certo? Então, aqui eu coloquei um custo variável chamado combustível e esse custo variável, esse custo unitário desse combustível é R$ 6,10. Então, o custo do litro do combustível, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, é de R$ 6,10. Então, você vai fazer uma lista com os possíveis custos variáveis que você vai ter e você vai colocar o custo unitário desse gasto variável. Então, por exemplo, se você vai fornecer um álbum fotográfico para o seu cliente,
esse álbum vai te custar quanto? R$ 350, por exemplo. Se você vai imprimir fotos, essas fotos vão te custar quantos? Quanto que custa uma foto impressa? R$ 30. Então aqui eu coloquei a descrição do custo variável, quanto que é o custo unitário desse custo variável e a observação para você ter como referência para você colocar os próximos gastos variáveis que você vai ter, custo variável que você vai ter, tá? Então aqui eu coloquei embalagem especial unitária, alimentação por prestação de serviço médio, hospedagem se você for ficar uma diária de hotel, por exemplo, se você for fazer um ensaio newborn, por exemplo, o bolo, você custeou o bolo, esse bolo custou para você R$ 50. E se você for ter um freelancer junto com você na prestação de serviço, esse freelancer, por exemplo, vai te cobrar R$ 120 a hora que ele estiver junto com você. Preencher os gastos variáveis, agora você vai colocar as horas trabalhadas. O que são horas trabalhadas? São horas produtivas. O que são horas produtivas? São horas que você gastou ou que vai investir para prestar o serviço. Então, tem horas produtivas e tem horas que não são produtivas. Então, exemplo de hora não produtiva. Reunião com contador não é hora produtiva, porque você não faz contabilidade. Horas que você gasta para fazer o controle financeiro do seu negócio, né? do seu controle financeiro de autônomo, do seu CNPJ. E isso não é hora produtiva. O seu cliente não está comprando reunião com contador. Seu cliente não está comprando gestão financeira. Ele está comprando um serviço de fotografia, que é o exemplo que eu estou dando para vocês. Só que você precisa dedicar esse tempo para fazer a gestão do seu negócio. Porém, isso não são horas produtivas. Aqui, como base, tem até um exemplo aqui na caixa de texto para você. Então, horas produtivas são aquelas que você dedica ao cliente e à operação do seu negócio. As horas que você dedica para lançar financeiro e pagar contas não são horas produtivas. Aqui eu coloquei um exemplo para você ter como norte para você decidir as suas horas produtivas. Se você trabalha 8 horas por dia, mas as suas horas produtivas são 6 horas por dia, você vai fazer o cálculo da sua produtividade usando a regra de 3 simples. Então, 8 horas representam 100% do seu tempo trabalhado em um único dia. Só que dessas 8 horas, apenas 6 horas você é produtivo. Sendo assim, 6 horas é igual a X. Aplicando a regra de 3, 8x, que você faz o cruzamento, 8x é igual a 6 vezes 100. Porque você vai multiplicar 8, aliás, você vai fazer o cruzamento, né? 8 vezes x vai ser 8x e 6 vezes 100 vai se tornar 600. Para encontrar x, a gente volta lá na matemática básica do ensino fundamental. 600 dividido por 8, que eu jogo o x para um lado e o 8 para outro, eu tenho 75% de produtividade. Então, se for essa produtividade, você vai vir aqui e vai colocar que das horas que você trabalha no mês, você é 75% produtivo. Essas 220 horas que eu coloquei aqui são as horas padrões que qualquer colaborador trabalha no mínimo dentro de uma empresa quando tem carteira assinada. É lógico que eu estou focando como um trabalho autônomo, tá? Se você tem um CNPJ, você vai colocar as horas que você trabalha por mês, que você acha que trabalha por mês dentro da sua empresa, certo? E dessas 220 horas, se você é produtivo em 75% do seu tempo, então as suas horas produtivas mês são 165 horas produtivas mês. Depois que você preencheu suas horas trabalhadas, você vai criar o seu catálogo de serviços, tá? Então aqui eu deixei alguns exemplos, eu vou deixar disponível aqui para você. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito lixo, tá? Então aqui, por exemplo, suponha que você tem um ensaio família pacote 1. Você criou pacote de serviço. Para você fazer esse ensaio família pacote número 1, você gasta 6 horas do seu tempo para prestar esse serviço. E desse serviço que você gasta 6 horas, você quer ter lá no final uma margem de lucro de 30%. E o preço atual que você cobra é o valor de R$ 1.997.
certo? Então aqui você vai criar o catálogo de todos os serviços que você vai prestar com o seu serviço de fotografia, por exemplo, tá? Depois que você preencheu todos os serviços que você vai prestar, você sim agora vai para a calculadora de precificação. É só você pensar que isso daqui, essa precificação, ela é um quebra-cabeça. Você recebeu várias peças. Você recebeu aqui uma peça, 2, 3, 4, 5 peças para que você junte essas 5 peças e monte o seu quebra-cabeça, que nesse caso é a precificação. Você vai perceber que todos os campos que estão em amarelo são os campos que você vai preencher da sua planilha, certo? Então, não edite os campos que possuem fórmulas, porque se você editar, você vai perder a sua planilha por completo, porque está cheio de fórmula aqui para automatizar os cálculos para você, tá bom? Então, aqui você vai preencher qual o serviço que o cliente está querendo de você. Aqui a gente colocou o ensaio família pacote número 1. Aqui você vai perceber que tudo que você preencher no catálogo de serviços, ele vai aparecer aqui. E automaticamente ele vai trazer a quantidade de horas que você colocou aqui também no seu catálogo de serviços, certo? Então, tudo que está aqui nessa planilha, tudo que você preencher vai refletir tudo na calculadora de precificação, tá? Então, o que vai acontecer? O valor custo-hora é R$ 121,14. O que significa? Ele pegou as suas despesas fixas e dividiu pelas suas horas trabalhadas. Ele pegou 165 e dividiu por 3.171 e descobriu que o seu custo por hora é R$ 121,14. Então, uma hora desse serviço te custa R$ 121,14. Depois, você vai preencher a parte do cálculo do combustível. Se você gastar, por exemplo, se você for deslocar 60 quilômetros para prestar esse serviço, então 30 quilômetros para ir e 30 quilômetros para voltar, e se o seu carro, o seu veículo fizer em média 12 quilômetros por litro, você vai ter um gasto com combustível de R$ 30,50 para ir e voltar. Então você vai incluir esse custo na prestação do serviço. Depois você vai preencher os custos variáveis. Então suponha que você contratou um freelancer para ir junto com você prestar esse serviço e você contratou 3 horas desse freelancer. E a hora desse freelancer é R$ 120. Ou seja, esse freelancer vai custar para você R$ 360. Lembrando que onde está marcado de amarelo é onde você pode preencher com os dados que vão fazer os cálculos da planilha, tá bom? E você colocou um álbum fotográfico de R$ 350, uma única unidade. Preencheu os custos variáveis, agora você vai preencher os gastos que você vai ter para vender esse serviço. Então, por exemplo, aqui automaticamente ele já puxou o custo hora, ele já puxou o custo com combustível e ele puxou os gastos totais variáveis, que é isso aqui que você preencheu, que dá os R$ 710. Só que agora, se você vender esse serviço no cartão, você tem que pagar a taxa do cartão. Então aqui você vai colocar o percentual de taxa de cartão máximo que você paga na sua maquininha. E aqui vem uma estratégia de vendas que você pode utilizar. Então se você vendeu no Pix e você considerou a taxa do cartão, se o cliente te pedir um desconto, você vai dar o que de desconto? A taxa de cartão máxima que você colocou aqui. Se o seu cliente não pedir desconto e aceitar o preço que você pagar, mesmo embutindo a taxa do cartão, você decide se você quer dar um desconto para ele ou deixar do jeito que está. Se você paga comissão sobre vendas, se você tem um vendedor fazendo vendas para você no seu estúdio, você vai colocar a taxa de comissão que você vai pagar para esse vendedor.
Se você é um estúdio e você está fora do MEI, você precisa pagar o imposto sobre o faturamento. Quanto que você está pagando de imposto sobre o faturamento? Essa informação você consegue pegar com o seu contador. Você tem perda de material na prestação de serviço? Qual que é o percentual de perda que você tem? Você vai colocar aqui. E aqui você vai colocar o percentual de investimento. Quanto do valor que eu cobrar desse serviço eu vou pegar para reinvestir no meu negócio. Nesse exemplo aqui eu coloquei um investimento de 10%. Então, do serviço que você prestar, 10% do que você vender ele, você vai reinvestir no seu negócio. E aí você decide se você vai colocar na conta bancária, se você vai aplicar em algum lugar, você decide. E o lucro desejado é 30%, e aqui ele vai entregar o markup para você, tá? E aqui ele está falando que o preço sugerido de venda para esse ensaio família pacote 1 é o valor de R$ 1.625,74. Aqui ele vai trazer um fluxo de caixa onde ele vai trazer o resumo para você chegar nos 30% de lucro. Então, se você de fato vender esse serviço por R$ 1.625,74, 7% vai ser deduções que nada mais é do que as taxas de cartões que você colocou aqui. Depois vem um custo com combustível que representa 2% do valor total da venda que você preencheu aqui. E aí ele vai dar um lucro bruto de R$ 771,44, que nada mais é o valor de venda, retirando todos os gastos que você teve para prestar esse serviço. Então, um custo variável com o freelancer e o álbum fotográfico. Ele entra aqui nos custos variáveis. Aqui vai entrar a despesa fixa mais a depreciação, que nesse caso nada mais é do que o seu custo hora mais a taxa de depreciação dos seus equipamentos, tá? Aqui vem o lucro operacional e aqui vem a parte do investimento. Você falou que do valor total da venda, 10% você iria retirar para investir no seu negócio. Sendo assim, esse fluxo de caixa é só para provar para você que lá no final você vai ter os 30% de lucro que você colocou aqui no seu catálogo de serviços. Então, a planilha ela funciona dessa forma. Então, se você deixar de preencher alguma coisa, isso vai refletir diretamente no cálculo da sua precificação. Então, preste bem atenção no que você está preenchendo nessa planilha para que você não tenha erros de cálculo na hora de precificar o seu serviço, que nesse caso, como exemplo aqui, foi um serviço de ensaio família para quem é fotógrafo. E se você quiser adquirir essa planilha para você nos seus serviços aí, no seu serviço de fotografia e tudo mais, aqui abaixo vai ter um link para você mandar uma mensagem, adquirir essa planilha, ou o link direto para você adquirir essa planilha já com a forma de pagamento aí junto para você, tá bom? Valeu!